Agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acabou de receber a pior notícia sobre a tão temida Lei Magnitsky. Essa informação acabou de explodir e eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação nos mínimos detalhes, e o desespero está tomando conta agora neste exato momento. Além dessa informação, gente, o Lula acabou de ser humilhado por uma parlamentar do próprio PT. É exatamente isso que acabou de acontecer. O Lula, gente, ele fez um pedido para uma parlamentar petista. E essa parlamentar petista disse não na cara do Lula. E o Lula ficou irritadíssimo, furioso com essa parlamentar petista, que disse um clássico não, mas foi assim um não bem dado na cara do Lula. E o Lula, segundo aqui a imprensa, ficou irritadíssimo com a recusa dessa parlamentar. Afinal de contas, qual foi o pedido do Lula para essa parlamentar? Quem é essa parlamentar e por que ela disse não para o chefe maior do PT, o Lula da Silva, o presidente da República? Gente, o Lula tá furioso e é claro que eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa questão nesse boletim aqui para todos vocês. E tem também, gente, tá? Mais uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes no estrangeiro, no exterior, sim, gente, tá? Agora, neste exato momento, Alexandre de Moraes acaba de sofrer mais uma derrota acachapante, gente, mas é humilhante mesmo na justiça estrangeira, e é claro que essa informação também vai estar aqui nesse boletim. Além dessa, gente, tá outras várias informações, tudo vai estar aqui, que eu vou atualizar todos vocês rapidinho. Só não esquece, tá, gente? Tá? Se inscreve aqui embaixo no canal, vem fazer parte aqui da nossa família. Para você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter a sua companhia aqui no nosso canal. Saiba que aqui um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Diariamente, todo santo dia, faça sol, faça chuva, estamos aqui trazendo informações de altíssima qualidade para todos vocês. Rapidinho, então, ó, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha, explode o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Eu já tinha dito para vocês que a situação do Lula aqui em Minas Gerais está terrível, né? O Lula não está conseguindo emplacar um candidato ao governo aqui em Minas e, consequência disso, ele não tem palanque aqui, né? Não tem alguém aqui para recebê-lo, para que ele faça seus comícios, para que ele, né, fala aquele monte de mentira, fala aquele monte de promessas. Ele precisa de alguém aqui para montar o palanque para ele. E ele designou uma parlamentar do PT. Só que essa parlamentar do PT disse o quê pro Lula? Não. Não. E o homem ficou furioso, gente, tá? Lula se irrita. Calma que eu vou mostrar pra vocês aqui quem é a parlamentar do PT, gente. Calma que eu vou colocar a fotinho dela aqui na tela pra vocês conhecerem. Teve culhão, peitou o Lula, deu um chega pra lá no Lula e ó, aqui não. Lula se irrita com recusa de Marília em disputar o governo em Minas Gerais. Impasse vira piada no PT. Sim, gente. O chefe maior do PT fez um pedido e levou um não na cara. Virou piada, né? Piada dentro do PT. Tá aqui, calma que eu vou colocar a fotinho dela aqui pra vocês, gente. Vocês sabem que aqui a notícia é completa. Presidente Lula da Silva ficou muito irritado com o não recebido da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que se recusa a concorrer ao governo de Minas Gerais e mantém sua pré-campanha por uma vaga no Senado Federal. Até agora o PT não conseguiu encontrar um candidato para disputar o Palácio dos Tiradentes. O PT não tem um candidato para disputar o governo de Minas Gerais. O impasse em Minas, segundo o maior colégio eleitoral do país, virou até piada na reunião de ontem, na Executiva Nacional do Petista, em Brasília. Entre os que criticavam Marília por ter desafiado o Lula, ela desafiou o Lula, né? Ao dizer não, ela desafiou o Lula. E aqueles que defendiam, né? Houve um momento de descontração quando um dirigente afirmou que, para encerrar o assunto, o PT deveria dizer simplesmente que o nome de seu candidato era próprio. Trata-se de uma ironia ao fato de o PT de Minas Gerais ter decidido
que apresentaria um candidato próprio ao governo, sem conseguir até hoje encontrar um nome para levar adiante a missão de dar palanque a Lula no estado. Ou seja, eles foram lá, não, a gente quer um candidato próprio, tem que ser candidato do PT, não serve outro, tem que ser do PT. Só que não tem. E aqui tem, disse não, desafiou o Lula e disse não. Quem é essa mulher que desafiou o Lula da Silva? É essa que está aqui na sua tela, gente. Essa mulher, tá? Ex-prefeita de Contagem, desafiou o Lula e disse não na cara do Lula. Aqui não, Lula, tá? Eu não vou te dar palanque aqui, eu não vou ser usada por você para fazer palanque aqui em Minas Gerais, para você falar suas lorotas, suas mentiras. Ela não quis embarcar no barco do Lula. Lula se irrita com recusa de Marília Campos em disputar o governo de Minas Gerais. O Lula estava contando com o mendigo político, né? O Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco foi lá e desafiou o Lula. Não, Lula, não vou me candidatar ao governo de Minas. Gente, o Rodrigo Pacheco sabe que não tem a mínima chance de ganhar aqui em Minas Gerais. Aí ele foi lá, decidiu então, desafiou o Lula e falou não na cara do Lula. Também ele ficou triste com aquela questão do STF, o Lula preferiu o Messias do que ele, então ficou aquela rusga, ficou aquela mágoa. Aí o Pacheco, não, quer saber da coisa? Desistir de tudo. Vou desistir da vida política, vou voltar para a advocacia e tô abandonando tudo. Ou seja, o Rodrigo Pacheco desistiu de tudo. Aí o Lula pensou assim, gente, como é que eu vou ficar? Porque eu preciso de alguém para fazer palanque para mim em Minas Gerais. Para deixar tudo arrumadinho, para eu ir lá, contar minhas lorotas, minhas mentiras, fazer as minhas promessas que eu não vou cumprir, que é o que ele sempre faz. Só que aí, a petista aqui desafiou o Lula. Aqui não. Vou manter a minha candidatura ao Senado. Não vou te ajudar aqui em Minas Gerais. Aí tá o motivo do desespero do Lula da Silva. E para acabar de completar o combo de notícia terrível pro Lula, ainda tem o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, mais uma vez, detonou Lula sem dó. Mas foi sem piedade mesmo. Vejam só. Lula é o único que quer o tarifaço contra os produtos brasileiros. Provocou, esbravejou, não negociou, fez lobby a favor de PCC e Comando Vermelho para que não fossem classificados como terroristas. Envergonhou o Brasil perante o mundo, ignorou o sofrimento de mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Fez acreditando que poderia transformar a possível punição a empresas brasileiras na falsa narrativa de defesa da soberania. O Lula está se lixando para o Brasil, faz qualquer coisa para tentar se reeleger. Eu sou o oposto do Lula. Eu luto contra os narcoterroristas, trabalho de verdade contra as tarifas e eu vou defender sempre o nosso PIX, criado no governo Bolsonaro. O PIX é brasileiro, sem taxa e ninguém mexe. Eu já fiz essa defesa pessoalmente lá nos Estados Unidos, junto ao presidente Trump, ao lado do secretário de Estado Marco Rubio. Na próxima semana eu volto aos Estados Unidos para reforçar essa defesa. O meu pedido é simples: não imponham tarifas ao Brasil. Não punam os brasileiros pelos erros do lulopetismo. O Brasil vai ser grande de verdade. O Brasil tem futuro, mas não temos mais tempo a perder. Pessoal, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro? Porque a esquerda está criando mais uma narrativa contra o Flávio Bolsonaro, para tentar derrubar, né, destruir o Flávio Bolsonaro. O que eles estão inventando agora? Eles estão inventando que vocês viram aqui que o Flávio Bolsonaro acabou de anunciar que na próxima semana vai voltar aos Estados Unidos agora para discutir essa questão do tarifaço contra o povo brasileiro, contra as empresas brasileiras. Ele vai lá especificamente para pedir ao governo Donald Trump para que desista de tarifar o Brasil. Aí, vocês acreditam que a esquerda, youtubers, parlamentares, já vi até na mídia de esquerda, tá? Não vou nem colocar aqui na tela para vocês, mas é muito importante que vocês saibam que eles estão
tentando usar isso aqui para derrubar o Flávio Bolsonaro. Qual que é a narrativa deles? Eles estão dizendo que o Flávio Bolsonaro é um traidor, um lesa à pátria, porque o Flávio Bolsonaro está pedindo para que os Estados Unidos não tarife o Brasil antes das eleições. Ah, antes das eleições não, mas depois pode. O que eles estão tentando enfiar na cabeça do povo brasileiro, que o Flávio Bolsonaro está pedindo para o governo americano tirar as tarifas antes das eleições. Mas depois das eleições, tudo ok, pode ferrar com o Brasil. Agora me digam, gente, tá? Em que lugar o Flávio Bolsonaro disse isso? Olha, Estados Unidos, eu quero que você não tarife o Brasil antes das eleições. Mas, depois das eleições está liberado, Trump. Olha, Trump, depois das eleições você pode tarifar, pode ferrar, pode lascar com o povo brasileiro, com as empresas brasileiras. Onde? Me falam, gente, onde que o Flávio Bolsonaro disse isso? Pois é a nova narrativa da esquerda, de que Flávio Bolsonaro está pedindo ao governo americano para não tarifar o Brasil antes das eleições. Mas depois das eleições pode ferrar e lascar com o povo. Gente, é um baixo nível, sem precedente, que esse povo está sendo capaz de fazer. Mas eles estão pegando muito mais baixo do que na época do Bolsonaro. Do que eles estão sendo capazes de fazer é o desespero, gente. Isso aqui chama-se desespero, porque eles sabem que quem está lá do outro lado agora não é Joe Biden. Não tem USAID, aquele mecanismo utilizado para fomentar, órgãos que ficavam fiscalizando o que a direita postava, não postava, derrubava isso, derrubava aquilo. É diferente agora. Tá? A equipe de campanha do Lula, esse pessoal, os petistas, aliados do Lula, eles têm que entender que quem está lá do outro lado não é mais Joe Biden, não é mais o esquerdista, não tem mais Joe Biden para ficar ali ajudando o Lula, passando pano pro Lula, fazendo tudo que eles queriam. A coisa mudou completamente. Tá? Completamente. Mudou tudo, não só nos Estados Unidos, mas aqui no TSE também, Tribunal Superior Eleitoral. Quem está lá no TSE não é Alexandre de Moraes. Ou seja, a equipe de campanha do Lula não tem mais o respaldo da presidência do TSE, como muitos interpretam que tinha lá em 2022. Não tem mais. Isso, para mim, gente, tem um nome. Desespero. Eles estão criando uma narrativa atrás da outra para derrubar e destruir o Flávio Bolsonaro. Mas tá difícil, né? Tá muito difícil. Vocês estão vendo aí nas últimas pesquisas. Tá muito difícil pro Lula. Porque lá na época do Bolsonaro, segundo aí os institutos de pesquisas, o Bolsonaro tava 18% atrás do Lula, 15% atrás do Lula, Aí depois veio o Haddad, 10% atrás do Haddad, 15% atrás do Haddad, o resultado foi aquele. Agora, como tá praticamente tecnicamente empatados, a situação é muito pior do que lá em 2022. Porque lá as pesquisas davam que Lula tava, o Haddad, o Lula tava lá 10, 15% na frente. Agora não, a coisa mudou drasticamente. Estão ali, praticamente empatados. Por isso esse desespero. Deu para vocês entenderem por que do desespero de criar tanta narrativa contra o Flávio Bolsonaro? Quer mais uma prova de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, gente? Tá aqui, essa matéria da Revista Oeste. PT, o partido do Lula, pede investigação contra Flávio Bolsonaro por diálogo com o governo Trump. Quer investigação. O que é que o Lula e o PT quer? Onde eles querem chegar com essa investigação? Deixar o Flávio Bolsonaro inelegível? Fora da eleição? O desespero chegou nesse ponto? Parece que sim. O Partido dos Trabalhadores apresentou, na verdade, no último dia 30, ações contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e contra o Partido Liberal. A ofensiva petista é consequência de uma carta enviada a Flávio Bolsonaro pelo secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio. No texto, o norte-americano agradeceu ao senador brasileiro por colocar à disposição
de Washington uma equipe de transição para dialogar com o governo de Trump. A primeira iniciativa será protocolada na PGR. Nela, o PT solicita a abertura de um inquérito criminal para investigar a conduta de Flávio Bolsonaro. Na representação, o partido sustenta que a carta revela uma negociação direta entre um agente público brasileiro e um governo estrangeiro. Com esse argumento, o PT pede que a PGR apure a possível prática dos crimes de corrupção passiva, violação de sigilo funcional e delitos contra a soberania nacional. Que desespero, gente, tá? O documento também pede que o Ministério Público investigue se Flávio buscou apoio do governo norte-americano para sua campanha presidencial ou obteve algum tipo de vantagem indevida ao compartilhar dados ligados a uma eventual transição de governo, gente. É surreal o nível do desespero. Então, eles apresentaram um pedido para quem? O PT. Isso aqui é uma esculhambação, né? Vejam só, o PT, o partido do Lula, tá? Enviou um pedido de investigação para o PGR. Paulo Gonet, indicado por quem? Por quem? Precisa nem ser muito inteligente para saber no que vai dar isso aqui, né, gente, tá? Ou seja, Flávio Bolsonaro não vai ter vida fácil com Lula, com o PT, com o PGR indicado pelo Lula. Porque vejam bem, PT pede investigação. Acionou quem? O PGR. O PT acionou o PGR. Quem é o PGR? Paulo Gonet. Quem é Paulo Gonet? Indicado pelo Lula. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida da onde isso aqui vai dar? E aí, isso aqui é desespero ou não é? Qual que vocês acham que vai ser a decisão do Paulo Gonet? O que é que vocês acham que o Paulo Gonet, indicado pelo Lula, vai decidir nisso aqui? Vocês acham que o Paulo Gonet vai dar uma decisão contra o partido do Lula, do PT? Vocês acham, gente? Aqui nesse caso? Quero ver a opinião sincera de vocês, tá? E agora, gente, ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, pede a Donald Trump sanções contra Alexandre de Moraes em vez de tarifas. Gente, tá aqui também, ó. Saiu também no Metrópolis, ó. Figueiredo pede aos Estados Unidos que apliquem Magnitsky contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Saiu agora aqui essa notícia, gente, tá? Vejam só o que diz aqui a matéria. O jornalista Paulo Figueiredo, principal aliado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, pediu ao governo Trump que suspenda o tarifaço sobre importações brasileiras e que foque agora em sanções contra ministros do STF. O pedido foi feito em manifestação direcionada ao representante de comércio dos Estados Unidos e ao comitê da seção 301, na qual Figueiredo solicita participação na audiência pública dia 6 de julho, que debaterá o tarifaço contra o Brasil. Em seus argumentos, o influenciador afirma que as tarifas atingem tanto os produtores brasileiros quanto os próprios consumidores americanos. Segundo ele, a medida ainda recompensa com capital político os verdadeiros responsáveis pela crise. O aliado de Eduardo Bolsonaro sustenta também que o tarifaço resultará em uma aproximação do Brasil com a China e defende que a melhor alternativa seria retomar mecanismos de sanção individual, como a Lei Magnitsky. Pelas razões expostas, o comentarista solicita respeitosamente que o representante comercial suspenda a ação proposta e a reavalie, considerando integralmente as eleições de outubro de 2026 no Brasil. Utilize, em vez disso, os instrumentos direcionados descritos na parte 7, restaurando e expandindo as designações da Global Magnitsky para atingir tanto a censura quanto a corrupção documentadas nessa investigação, porque esses instrumentos atingem os indivíduos de fato responsáveis, poupam os inocentes e avançam em vez de contradizer a estratégia declarada dos Estados Unidos neste hemisfério, diz
Paulo Figueiredo. Na verdade, é o que Paulo Figueiredo vai argumentar, né, sobre a sessão 301, no comitê da sessão 301, para tentar salvar o Brasil da tarifa de 25% que poderá ser aplicada contra o Brasil pelo governo americano, pelo governo dos Estados Unidos, gente. E aí, será que ele vai ter sucesso? Porque da última vez que o Flávio Bolsonaro fez um pedido ao governo americano para enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista, deu certo. O pedido do Flávio Bolsonaro foi atendido. E dessa vez, Flávio Bolsonaro também vai estar nesse evento, nessa sessão 301, também vai dar os seus argumentos, assim como Flávio Bolsonaro, pedindo ao governo americano que não sancione o Brasil, porque isso vai dar munição, capital político para o Lula. É questão da soberania, né? O Lula está se lixando, né, para o povo brasileiro, mas ele vai sim usar isso aqui para fazer campanha e dizer que o Flávio Bolsonaro é um lesa-pátria, que é um traidor. Só espero que ele não venha dizer, insinuar que o Flávio Bolsonaro merece enforcamento, né? Como o do Tiradentes lá sofreu. Espero que ele não incite o ódio novamente no seu discurso, né? Porque só Deus sabe. O Maurício Marcon, gente, explodiu na tribuna da Câmara dos Deputados. Partiu pra cima da Tabata Amaral, do Lula, do PT, da esquerda e explodiu uma bomba atômica. Vocês vão entender, vejam só. O que a gente vê nessa casa. Não deve ter nada mais útil para ser votado para esse país prosperar do que criminalizar um padre, um pastor que usa uma palavra bíblica. Nós poderíamos, por exemplo, estar votando aqui neste momento a renegociação das dívidas dos agricultores que estão se matando no Rio Grande do Sul. Mas aí não há interesse. Nós poderíamos estar votando aqui o aumento de pena para quem estupra a mulher, mas também não há o interesse da esquerda. Agora, se um padre ou um pastor usar Efésios, que diz, abrem-se aspas, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Não, aí é 5 anos de cadeia. Você que está em casa ouvindo o que eu estou falando, sim, parece uma aberração. Não, Marcon está debochando na minha cara. Não, isso é o projeto de lei. Não acredita? Aqui, ó, artigo 4º, que vai ser votado no projeto. A suspensão temporária de conta ou perfil em aplicação de internet utilizada na veiculação do conteúdo ilícito. Sabe o que significa? Se o Frei Gilson falar essa passagem e o movimento feminista esquerdista julgar que é um atentado contra as mulheres, o Frei Gilson pode pegar 5 anos de cadeia. O mais engraçado disso aqui é que a relatora do projeto é a mesma que votou contra prender um vagabundo de 17 anos porque ele é de menor. Pobrezinho, ele é de menor. Agora, se algum homem fizer o seguinte comentário: mulher não serve para jogar futebol. Um exemplo: 5 anos de cadeia. Ou seja, estuprar e matar, segundo a relatora do projeto, tá ok, 3 meses de reclusão. Falar que mulher não serve para alguma coisa, 5 anos de cadeia. E pasmem cidadão brasileiro, tem parlamentar cogitando votar favorável e essa tragédia entrou na pauta da Câmara dos Deputados. Em um país que se mata tanto mulheres, como gostam de dizer, chama muito a atenção que no ano de 2024, o PL 1112/2023, que aumentava o tempo de cadeia, permanência na cadeia, para criminosos hediondos, inclusive aqueles que estupraram e mataram mulheres, vocês sabem como o PSOL e o PT votaram? Não. Contra! Mas eles garantem para vocês que a vida da mulher importa, mesmo eles querendo colocar na rua vagabundos de 17 anos que estupram e matam, ou quem já matou foi condenado pelo projeto 1112, em vez de ficar mais na cadeia, eles queriam que ficassem menos. A destruição da religião, da família, é uma pauta da esquerda. Eles acreditam que para ter o controle total, eles precisam destruir o que nos trouxe até aqui. Eu me admiro de todo o coração que nós, em pleno 2026, com todos os problemas que temos nesse país, estejamos discutindo uma opinião que acha que mulher não deve isso, não deve aquilo, enquanto a mesma esquerda que vem com essa ladainha fica defendendo vagabundo de 17 anos na comissão. Tenham vergonha na cara. E parlamentares, não façam parte desta desgraça. Isso é uma desgraça. Padre na igreja vai ter que pensar se fala ou não fala um versículo bíblico. Pelo amor de Deus.
Até quando vamos aceitar isso como normalidade? Isso é um absurdo e não terão meu apoio. Eu espero que a maioria dos parlamentares bote a mão na consciência e pense. Como muito bem falou o colega Luiz Lima, chamar mulher de grelo duro como Lula fez vai ser crime. Vocês vão defender que ele vá pra cadeia? Duvido, porque vocês são hipócritas. Obrigado, presidente. Tá aí, gente, tá? Maurício Marcon, deputado federal do PL, rasgou o verbo, partiu pra cima da esquerdalhada hipócrita dentro do Congresso Nacional e expôs todo mundo, né? Tabata Amaral, esquerdalhada, até o Lula, sobrou até pro Lula aqui no comentário do Maurício Marcon. O que é que vocês acharam, gente? Coloca aqui embaixo aí a opinião de todos vocês. E agora, gente, vocês querem ver jornalistas esquerdistas detonando o Lula? Tá aqui, gente, sim. Otávio Guedes comenta que após o escândalo envolvendo Jacques Wagner, Lula ainda fica ao seu lado, acha que para Lula a atitude de Jacques Wagner é normal, mas para o Otávio Guedes não é normal. O Lula estar abraçado, estar ao lado, estar elogiando Jacques Wagner. Otávio Guedes detonou Lula sem dó e nem piedade. E ainda desmontou uma narrativa do próprio Lula contra o Flávio Bolsonaro. Vocês acreditam, gente? Que o Otávio Guedes aqui, ó, jornalista dentro da Globo News, esquerdista, desmontou uma narrativa do Lula contra o próprio Flávio Bolsonaro. O que será que está acontecendo com esses esquerdistas? Vejam só. O Lula está dando benefício da dúvida para o Jacques Wagner. Se o Lula está dando benefício da dúvida para o Jacques Wagner, ele tem que dar para o Flávio Bolsonaro. Então, essa que vai ser cobrada, se ele acusar o Flávio, se ele cobrar do Flávio uma explicação pelo fato do Flávio ter tomado dinheiro do Vorcaro, ele vai também ter que ser cobrado porque ele passou um plano para o Jacques Wagner, porque eles podem ter o benefício da dúvida. Nem o Jacques Wagner deu provas de que iria recomprar um apartamento que estava na planta, tudo voando, tanto o filme está voando, como o apartamento do Jacques Wagner está voando. Diante dessa falta de solidez, então esse gesto do Lula, eu entendo, concordo que não poderia ser feito de outra maneira, mas ele perde a condição moral de cobrar do Flávio o dinheiro do Vorcaro. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse comentário do Otávio Guedes dentro da Globo News, onde o Lula jorra milhões e milhões e milhões do nosso dinheiro?